Meu caro Giovanni Afonso, presidente Marcelo Teixeira participou há pouco do programa da TV Bandeirantes, da Renata Fã. E o presidente confirmou que mudou de ideia, meu caro Giovanni Afonso. Ontem, após ter garantido que Fábio Carille permaneceria até o final do ano, em respeito ao profissional, que todos conhecem a conduta do presidente Marcelo Teixeira, parece que a verdade de ontem virou a mentira de hoje, Giovanni Afonso. O presidente acaba de dar uma declaração à TV Bandeirantes que autorizou o departamento de futebol, mais precisamente Alexandre Galo, a conversar com Fábio Carille e definir a situação do treinador. E o presidente deu dicas que o futuro do treinador deve ser a saída do mesmo, porque o presidente trouxe que a torcida, em grande parte, estaria insatisfeita. Então, a conversa de hoje, Giovanni, vai definir o futuro do treinador Fábio Carille e a tendência, conforme o Varanda já tem antecipado, é que Carille seja demitido antes do final do campeonato. Aí uma informação nova: Carille pode não comandar o Peixe contra o Sport, Giovanni. Exato, Marcão. A conversa de hoje não foi a mesma conversa de ontem, Marcão. Após a derrota para o CRB, entre muitos assuntos, acho que o principal foi a permanência do Carille para a próxima temporada, né? O Varanda perguntou ao treinador se ele gostaria de ficar e o mesmo disse que a sua situação segue indefinida. Mais tarde, o presidente falou sobre essa situação e disse que iria aguardar essa definição e que muito provavelmente o Carille cumpriria toda a Série B, faria o jogo contra o Sport e após essa partida em Recife, o seu futuro seria definido. Porém, algumas horas se passaram e o discurso passou a ser outro. Há pouco, no programa Jogo Aberto, o presidente Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista e disse o seguinte: que ele já teria autorizado para esta tarde, nesta segunda-feira, uma reunião do departamento de futebol com o técnico Fábio Carille para definir o seu futuro no clube. Claro que existe um contrato, claro que tudo aquilo que foi proposto para o Carille foi atingido, mas nas palavras do presidente, ele sabe que não há clima e sabe da insatisfação do torcedor em relação ao seu trabalho. Portanto, Marcão, teremos hoje uma reunião, Fábio Carille, Alexandre Galo, posteriormente Marcelo Teixeira vai entrar nesta conversa para muito provavelmente definir a saída do Fábio Carille nas últimas horas. O Santos já está convicto de que Carille não é o treinador ideal para a próxima temporada. Claro que existe um contrato, o Santos teria que desembolsar 2,5 milhões em multa para o Carille, além da premiação de 1,5 milhão de reais, porém o Peixe está convicto, vai pagar essa multa e vai atrás também de um novo treinador, Marcão. Tá aí o treinador Fábio Carille muito perto de deixar o Santos Futebol Clube. Giovanni Afonso, o que pode ter mudado de ontem para hoje, Giovanni Afonso? A repercussão negativa, primeiro, né? O presidente deu uma entrevista muito ruim após a partida, depois acabou indo lá na TV Santa Cecília no Domingo Esportivo. Não caiu muito bem, o presidente ironizando a taça da Série B do futebol brasileiro. Aliás, talvez até um ato desrespeitoso do presidente, né? A gente até entende ali que outras pessoas desrespeitem a uma taça da Série B, mas o presidente de um clube precisa ter o mínimo de postura, né? E me parece que a postura do Marcelo Teixeira não foi a ideal, desrespeitando, né, a taça da Série B do futebol brasileiro e de alguma forma muitas vezes sendo irônico. Mas a grande verdade é que até o dia de ontem, Giovanni Afonso, o presidente se dizia tranquilo na manutenção do treinador Fábio Carille. O que mudou de ontem para hoje? A repercussão negativa sobre a fala do Carille, falando sobre a pressão das pessoas que estão em torno do Santos, pressão das uniformizadas. O que mudou, Giovanni, de ontem para hoje, para que o presidente Marcelo Teixeira tenha mudado de rumo, mudado de direção? Eu
eu acho que a pressão e a pressa para se planejar a próxima temporada, Marcão. Era nítido que, inicialmente, o presidente Marcelo Teixeira estava convicto em manter o Carille, pelo menos até a partida contra o Sport, para fechar todo o planejamento, tudo aquilo que foi programado, mas acho, Marcão, que toda a repercussão negativa das falas do próprio presidente e também do técnico Fábio Carille, e ali sobre a questão da pressão, sobre a questão da indefinição, ele não dizendo se queria ficar ou não, eu acho que tudo isso se juntou para que o presidente acelerasse o processo e definisse hoje a saída do Carille. Inclusive, Marcão, essa fala que repercutiu bastante, né, ali o Carille falando, vocês não sabem o que é pressão, pressão mesmo, era lá no Corinthians em 2011, o presidente não tinha ouvido. Ele, durante a sua entrevista ao programa Domingo Esportivo, foi apresentado a essa fala ao vivo ali e ele ficou surpreso com aquilo que ele ouviu. Então, acho que cada pecinha, Marcão, cada peça desse tabuleiro foi se juntando para que o presidente, que inicialmente tinha na cabeça mantê-lo até a próxima semana, acelere o processo e muito provavelmente hoje, ou no máximo até amanhã, defina a saída do Carille, Marcão. Não tem mais sentido, Giovanni Afonso. Não faz mais sentido a manutenção do treinador Fábio Carille, né? Seria mais uma semana de tortura para o torcedor do Santos. Não tem mais cabimento, né? Não tem mais cabimento a manutenção do Fábio Carille. Eu acho que a forma como o Santos joga, a postura do Carille nas entrevistas, né? Ele ontem, citando o Corinthians, que é o maior adversário do Santos Futebol Clube, é o maior rival, né? O Carille ontem fechou o caixão dele mesmo. O Carille ontem fechou o seu próprio caixão, meus amigos. Você não pode colocar, né, o Corinthians em uma fala do Santos Futebol Clube se referindo ao Corinthians como, olha, lá sim, hein? Lá tem pressão, lá tem cobrança, né? E apequenar o Santos comparado ao seu principal rival. Então, é uma série de situações que fazem com que a permanência do Carille seja absurda. O Carille não pode mais comandar nenhum treinamento no Santos Futebol Clube, né? É um show de horror o Carille como treinador do Santos e também dando coletiva falando do Santos, em nome do Santos. Então esse cidadão precisa ser mandado embora o mais rápido possível. E olha, que bom que o presidente tenha mudado de ideia, viu, Giovanni? É claro que se a conversa foi antecipada, Giovanni, essa conversa é para mudança e não para manutenção. Me parece claro, se existiu uma antecipação da conversa, essa antecipação, ela está muito mais atrelada, depois de uma derrota, à saída, do que a manutenção, Giovanni. Não faria sentido. No futebol tudo pode acontecer, mas não faz sentido você antecipar algo que de alguma forma estaria no controle. Após uma derrota, após todo o burburinho e a vergonha que vimos ontem na Vila Belmiro, a antecipação da conversa vai significar a saída imediata do treinador. A batata do Carille assou, né, Marcão? Acho que ontem foi a gota final, né? Não faria sentido antecipar essa conversa se vai ser para ficar, né? Se vai ficar, então deixa a água rolar, deixa tudo acontecer. O Carille ainda tem contrato, então teria tempo para ter essa conversa para o planejamento de 2025. Então, se ela foi antecipada, como ela foi, então dificilmente o Carille vai ficar no Santos Futebol Clube, o que é uma decisão acertada. Uma decisão acertada, porém tardia, Marcão. Na minha visão, tá? Já era para o Carille ter saído há muito tempo. Porém, essa saída já devia ter acontecido depois do jogo lá no Couto Pereira. Pô, o Santos classificou, bacana, sai com uma imagem positiva do Carille. Carille, muito obrigado, até a próxima. E o Santos teria, veja, 2 semanas a mais para se planejar e 2 semanas a mais em que, sei lá, o Marcelo Fernandes, o Leandro Zago, enfim, quem fosse o escolhido para ser o auxiliar, para que testasse a garotada, para que testasse outros jogadores. Porém não, veja, o Santos ficou mais uma semana com o Carille, foi campeão de forma antecipada, não precisou do Carille para vencer o CRB e ser campeão, e acabou sendo derrotado na Vila, estragando 100% a festa do título da Série B. Então assim, Marcão, acertado, ok, porém já devia ter acontecido.
mas é antes tarde do que nunca, Marcão. Então espero que ainda hoje seja definido, que não seja amanhã, que não seja na quarta-feira, ainda hoje saia o comunicado de que o Carille não vai continuar e que nós já começamos a pensar o futuro, porque é muito importante, o futuro preocupa e quanto antes a gente se planejar, melhor vai ser essa preparação e muito provavelmente melhor serão os resultados, Marcão. Sem dúvida, Giovani, o Santos não tem mais objetivos a cumprir na Série B do futebol brasileiro. Que coloquem o Hélder Campos para comandar o Santos na próxima partida contra o Sport, né? Que coloquem o Hélder Campos e já comece a limpa para a temporada 2025. A manutenção do Carille seria continuidade de Patrick, de Billy, de Yusufa, continuidade da preguiça, das folgas, continuidade desse trabalho, na minha opinião, ruim. Me desculpem aqueles que se defendem através de números. Parabéns a vocês que utilizam os números como escudo. Eu não gosto. Eu acompanhei os 37 jogos do Santos no campeonato. Dos 37, Giovani deve ter esse número de cabeça, ou talvez já está trabalhando esse número. No estádio, nós acompanhamos, em loco, pelo menos 30 jogos no estádio. Dos 37, 30 jogos o Varanda esteve no estádio. Olha, nós temos propriedade para falar. O trabalho do Carille é ruim. O trabalho do senhor Fábio Carille é ruim, é fraco. A Série B é uma fragilidade tamanha. Fragilidade tamanha, essa Série B do futebol brasileiro. Vimos ontem o CRB, o Anselmo Ramon, 83 anos de idade, jogando lá. O tal do Bilu. Só faltou fazer Bilu Teteia no peixe. Ih, mamãe! Então, meus amigos varandeiros, o Santos sobe muito mais pela incompetência dos adversários do que pela sua competência. É claro que temos lá que as contratações do começo do ano, que foram boas em grande parte, né? Isso aí não dá pra gente tirar o mérito da diretoria, do Galo e da presidência. Muitas contratações foram acertadas. O grande problema do Santos não tá na questão individual, tá na questão coletiva, tá na falta de treinamentos, tá no excesso de preguiça. Esse elenco do Santos, se bem treinado, subiria de braçadas. Sem treinar, com essa preguiça danada, o Santos tá subindo? Como campeão, 2 rodadas antes? Imaginem esse elenco do Santos trabalhando, bem... Vocês têm dúvida que do sábado para domingo foi uma festa danada lá no CT? Se bobear, rolou até churrasco? Se bobear, rolou até churrasco de sábado para domingo? Esses caras estavam numa nhaca danada ontem, meus amigos varandeiros. Eles não aguentavam correr. O Anselmo Ramon engoliu o Gil e o João Basso. O João Basso sem comer feijoada já não corre. Imagina com uma feijoada, cara. Imagina com uma feijoada. O Rainer concentrado, pensando no jogo 3 dias, ele já é fraco. Imagina o Rainer sem concentração. É mais fraco ainda. Então, precisa acabar com esse oba-oba. O Santos precisa trazer um treinador de verdade, não um retranqueiro. Não um entregador de coletes. Precisa trazer um treinador de verdade. E esse cara não é o Carille. Então, espero que o presidente do Santos tenha atitude. Agora, essa conversa não deveria ser do presidente com o Carille e não do Galo com o Carille? Por que o presidente transferiu essa responsabilidade, Giovani? Foi uma transferência de responsabilidade, Marcão, mas acredito que pelo Galo ser o chefe do departamento de futebol, talvez a primeira ali opinião seja do Galo, o Galo passa a opinião dele e aí sim o Marcelo Teixeira tome a sua decisão. Eu acho que mais ou menos vai ser esse o mecanismo. Então primeiro conversa Galo e Carille, ali eles chegam a um comum acordo, o Galo passa esse acordo para o presidente, que aí sim ele toma a decisão sobre demitir ou não o Fábio Carille. Então essa deve ser a dinâmica.